Bom dia, meus irmãos. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima, esteja com cada um de nós. E nós estamos reunidos, como sempre nós estamos, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje é quinta-feira Santa, dia 9 de abril de 2020. E hoje a igreja ela vive um momento muito importante. Talvez não. A Semana Santa é a semana máxima. É o maior momento da igreja. E hoje, através da liturgia que ainda nós estamos na Santa Ceia, a última ceia de Jesus, onde acontece tantas coisas nessa ceia de suma importância. Hoje é o início do tríduo pascal, né, que a gente chama, e contempla-se os grandes gestos de Jesus em favor dos seus seguidores, que é a instituição da Eucaristia, o lava-pés e o mandamento do amor. E tudo isso, se a gente se lembrar da antífona de ontem, o encerramento de ontem, foi assim: o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para a salvação de todos. Essa foi a antífona do dia de ontem, da celebração de ontem. E a liturgia da palavra de hoje, ela nos recorda a Páscoa dos Hebreus, que é a mais antiga narrativa da última ceia, e o gesto de amor, de serviço de Jesus ao lavar os pés dos discípulos. E tudo isso, meu irmão, se a gente deixar cair dentro do nosso coração, a gente vai viver esses 3 dias, nós vamos viver a intensidade de que é a celebração de uma missa. Nós vamos compreender, eu te convido a viver esse tríduo pascal com muito amor, com muita misericórdia, com muita vontade de compreender o que significa esse tríduo pascal. Porque nós sairemos dele completamente assim, com uma visão diferente do que é a celebração da Santa Missa. Meu irmão, e a missa, ela tem umas particularidades, ela tem umas características que a gente precisa de relembrar, trazer à nossa memória. Primeiro, a missa é um grande memorial. Ir à missa é fazer memória a tudo aquilo que Jesus sofreu por nós. Por isso que quando a gente vai fazer memória, a gente precisa de ir lá no Antigo Testamento, onde que Deus dá as instruções para a libertação da escravidão do Egito, do seu povo que estava escravo no Egito. E hoje a primeira leitura, ela vai fazer isso conosco, ela vai nos levar àquela passagem da escravidão para a liberdade, a passagem do povo de Deus para a libertação. E veja o que Deus fala. Lá na primeira leitura, ele vai falar, no versículo 13 ele fala: o sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. E veja, meus irmãos, na segunda leitura que nós vamos ler daqui um pouquinho, Jesus fala para nós: o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Paulo, ele sintetizou muito bem, ele colocou muito bem qual é o primeiro significado da Santa Missa: ir à missa todos os dias. Fazer isto em memória de mim é reviver todos esses momentos, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo.
E a missa, ela é o grande mistério pascal de Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo, e em todas as suas dimensões, meu irmão, passado, presente e futuro também. E ir à missa, estar presente naquele momento, fazer, porque a missa é atualização. Ela torna presente tudo aquilo que Jesus realizou na última ceia. Celebrar a missa hoje é o mesmo que estar presente, participando da última ceia de Jesus e de sua morte redentora na cruz por nós. Então a missa é fazer memória. Um outro ponto importantíssimo também da missa que a gente deixa cair no esquecimento. A missa é sacrifício. Vejam este pão. Agora é alimento pronto para saciar a fome. Antes, porém, ele teve de passar por um processo de morte. Ele era trigo, ele foi triturado. E para virar farinha, ele é triturado. Daí passou pelo calor do fogo. Depois, o que aconteceu? Tornou-se pão. Olha, Jesus, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. E a palavra carne aqui, nesse sentido, é o verbo que é Jesus. Jesus se fez carne para nós. E lembra daqui a pouco nós vamos ver na primeira palavra, na primeira leitura, no Antigo Testamento, imolava-se um cordeiro para a ceia pascal dos judeus. E hoje, na celebração, quem se entrega como sacrifício, como cordeiro, é o próprio Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Meu irmão, São João Paulo II, ele tinha um amor muito grande pelos jovens. E ele disse para os jovens o que ele diz para nós. Filhos, ir à missa é como ir ao Calvário para nos encontrar com Ele. Com Ele quem? Com Jesus, que é o nosso Redentor. São João Paulo II, um santo. Jovens, fala para você, fala para mim. Ir à missa quer dizer ir ao Calvário para nos encontrar com Ele, o nosso Redentor. Um outro ponto também importantíssimo, gente, que não podemos deixar passar. A missa, o momento da missa. Nessa missa, quer dizer, é a refeição, porque nós estamos ali, nós vamos para um banquete do Cordeiro, onde o alimento é o corpo de Cristo, sob o sinal do pão. E a bebida é o sangue de Cristo, sobre o sinal de vinho. Então, quando nós vamos à missa, nós vamos para um grande banquete, o maior banquete. E a gente vai se servir ali do corpo e sangue de Cristo. A missa também é comunhão. E quando Jesus pronuncia sobre o pão as palavras, isto é meu corpo, e sobre o vinho, quando ele fala, todo dia a gente escuta na Santa Missa, isto é o meu sangue. Na verdade, o que ele está querendo dizer? Isto sou eu, meu irmão. Eu estou aqui, presente em corpo, sangue, alma e divindade, presente na Eucaristia. Então, comungar o corpo de Cristo, o que é? É estar em harmonia, em paz, não só com Jesus, que é o celebrante, mas com todos os nossos irmãos, Tanto que fala, quando você estiver diante do altar, se você se lembrar que o seu irmão tem algo contra vós, deixa aí a sua oferta. Deixa aí sua oferenda, volta lá, reconcilia-se com ele. Aí depois você vem comungar do corpo e sangue de Cristo. Então, antes de comungar, deve reconciliar-se com essa pessoa. Quer dizer, ódio e comunhão não combinam. Então, que a gente possa fazer esse exercício todo dia. A missa
é memorial, a missa é sacrifício, a missa é refeição, a missa é comunhão, comum união. Nós temos que estar em comunhão com o nosso irmão e com Jesus. E é só isso, meu irmão? Não, é muito ainda, é muito mais do que isso. A missa é ação de graças, é agradecimento, elogio. Ação de graças são as atitudes que nós temos reconhecendo todos os benefícios, manifestações da gratidão de Deus por nós, da gratidão de Jesus por nós. E Jesus, quando a gente observa a palavra de Deus, as atitudes de Jesus descritas no Evangelho, a gente constata que ele frequentemente ele estava em agradecimento. Jesus ele ia para o monte, ele falava com Deus, Pai, eu te bendigo, Pai. Lembra? Ele fala, Pai, eu te bendigo, Pai. Por quê? Porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos humildes e pequeninos. Jesus, ele sempre tinha essa atitude de gratidão, de louvor. O próprio Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Jesus ensinou a maior oração para nós, o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, seja o vosso nome. E nisso Jesus ele era doutor. Jesus é o maior pedagogo. A vida de Jesus, nós sabemos que ela era uma constante ação de graças, um constante louvor de glória ao Pai dele. E uma coisa, meu irmão, eu acho que talvez seja a das principais. A gente pensa que ir à missa acabou ali. Depois que a gente saiu, despediu, recebemos a bênção, nós fomos embora. Não. Tem aqui um detalhe importantíssimo que nós deixamos passar batido, nós fazemos vista grossa. A missa é missão. A missa é envio. E hoje na liturgia, no Evangelho, nós vamos ver muito bem isso. A missa é o grande envio. Eu nunca me esqueço, numa dessas cerimônias da Paixão de Cristo, hoje, que é na quinta-feira, quando terminou a missão, o padre deixou muito claro para nós, antes dele dar a bênção para nós, ele falou, quando vocês saírem daquela porta, vocês agora vão receber a bênção do envio. Quando vocês saírem daquela porta, vocês vão repetir essa cena que vocês viram aqui hoje. Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Então Jesus, ele com a missa do lava-pés, que é a missa de hoje, a grande missa da instituição da Eucaristia, que é tudo isso que nós falamos, e a missa do lava-pés, que é o grande envio. Jesus nos envia para cuidar dos nossos irmãos, lavar os pés dos nossos irmãos. E Jesus, ele se inclinou, ele se rebaixou, ele se fez pequeno. E é isso que ele quer também que a gente faça. A partir de hoje, que a gente possa ver a missa com um novo olhar. E como está no Catecismo da Igreja Católica, nós precisamos acreditar. E nós estamos diante de uma questão de fé e não de razão. Veja o que fala o Catecismo da Igreja Católica. A presença do verdadeiro corpo de Cristo e do verdadeiro sangue de Cristo neste sacramento não se pode descobrir pelos sentidos, diz Santo Tomás, mas só com fé, baseada na autoridade de Deus. Por isso, comentando o texto de São Lucas 22:19, isto é meu corpo que será entregue por vós. São Cirilo declara, não perguntes se é ou não verdade. Acredita com fé as palavras do Senhor, porque Ele que é a verdade não mente. São Cirilo declara, não pergunte se é ou não verdade. Aceita com fé as palavras do Senhor, porque Ele, que é a verdade, não mente. Catecismo da Igreja Católica, número 1381. Passemos para a liturgia da palavra.
Leitura do livro de Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia de cada mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então, toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável, em honra do Senhor, que é a vez de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nosso salmo responsorial será o 115. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Por isso, oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença do seu povo reunido. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso, que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: Isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em memória de mim. Todas as vezes, de fato, que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho segundo João. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai.
tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sim, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa palavra. Nós te louvamos e te agradecemos por este momento, Senhor. Que nós possamos tomar posse de que com esta palavra nós estamos sendo enviados, com esta celebração nós estamos sendo enviados a ser sal na terra e luz no mundo para todas aquelas pessoas que o Senhor colocar diante de nós, ao nosso redor. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nós possamos viver silenciosamente este tríduo pascal. Amém.